E aí, beleza? Bom, se você não me conhece, eu sou o Luiz. Bem-vindos à aula de Fortran para jovens esmeliantes. E hoje a gente vai parar de ver esses statements e a gente vai falar sobre formatação. Ao longo dos vídeos, se você foi acompanhando, você viu que eu sempre prometia que eu ia mostrar para você como formatar o output, etc, né? Ah, não, isso aí é para uma aula. Chegou o dia, tá? Hoje a gente vai fazer isso. Bom, para começar, eu já abri aqui o meu editor de texto com um arquivo que se chama format.f90. Ele já está na pasta certinho, então vamos começar o nosso programa. Como sempre, né? Program, nome do programa. Termina o programa. Você lembra que você pode escrever program main, se você achar razoável, tá? Eu não quero, deixa sem. Implicit none. Aliás, detalhe, tá? Próxima aula, provavelmente eu vou falar sobre esse cara aqui, sobre essa linha. A gente pode declarar variáveis de algumas outras formas, tá? E eu vou falar mais um pouco sobre essas declarações de variáveis. Então aqui poderia ser implicit real, por exemplo, implicit integer. Todo mundo é inteiro, todas as variáveis que você não, quer dizer, quando você usa implicit integer ou implicit real, você não vai precisar declarar as variáveis. Todas elas serão reais, por definição, ou inteiras. Vai depender do que você vai escrever aqui. Então, próxima aula, já se atente. A gente vai falar sobre isso, tá? Sobre declaração de variáveis e alguns blocos, onde você pode pegar esse bloco e declarar variáveis dentro de um bloco, e esse bloco pode estar em qualquer lugar no teu programa, tá? Quer dizer, a princípio debaixo do bloco das declarações de variáveis do programa principal, que é esse programa aqui que a gente está vendo. Mas por enquanto, deixa assim. Hoje, como eu já disse, a gente vai falar sobre formatação. Então, vamos começar a formatação mais simples. Não é mais simples, na verdade, mas a gente precisa começar por algum lugar, certo? Vamos começar pelos inteiros. Vamos começar com o inteiro e vamos formatar. Bom, para você formatar um resultado, a gente usou a função print, né? Ao longo das últimas aulas, mas você também pode usar a função write, que é assim, a notação dela é assim, beleza? A gente não vai usar ela por enquanto, vamos deixar aqui. Depois que eu explicar a formatação, eu venho para a função write, e aí tem um motivo muito simples para existir uma segunda função. Basicamente, essa função write te ajuda a escrever outros arquivos a partir do seu programa principal. Então são outras unidades, né? Em Fortran a gente chama de unidade. Então você pode facilmente escrever o teu output em um outro arquivo, ou pode ser no teu terminal ou pode ser no arquivo, né? Então essa função write pode te ajudar a fazer isso. Mas por enquanto deixa quieto, tá aqui. Vamos iniciar um inteiro igual a 1 e vamos printar, tá? Salvou. Voltei aqui pro terminal, lembra, né? Gfortran, -o, format, nome do arquivo, format.f90, arquivo final, ee.format. Então isso aqui vai gerar um executável que se chama format, se tudo der certo, né? E ele vai printar o nosso output na tela. A gente printou um número, mas você repara que tem uns espaços aqui bem nojentos, né, na sua saída. Tem uns espaços aqui na sua saída que você não pediu, você pediu um número. Por que tem aqui espaços, tá? A gente vai ver isso agora também. Vamos voltar para o nosso programa. Bom, a ideia é que o símbolo, esse asterisco aqui, está dizendo para o seu compilador que você quer uma formatação automática. Então, por exemplo, se eu botar mais um i aqui, mais um i, ele vai... Olha como é a formatação automática do seu programa. Todos os i's saem na mesma linha, não houve quebra nenhuma de linha aqui, certo? E todos eles saem espaçados. Se você contar o número de espaços, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então você usou 12 espaços, um deles foi para printar o seu número. Se um fosse 10, por exemplo, a gente vai lá,
formatar de novo. Você vai continuar tendo os 12 espaços, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Só que agora, dos 12 espaços, você está usando 2 para o 10, tá? Então, o objetivo de hoje é saber mover esse número ao longo desses espaços, saber como distribuir esses espaços e como escolher o tamanho desses espaçamentos do número. É isso que a gente quer fazer. A gente quer hoje, como diria Beyoncé, é Beyoncé, será? Como diria Beyoncé, Pretty's Heart. É, exatamente. Hoje a gente vai sofrer nessas formatações, mas assim, você vai ver que é mais fácil do que parece. A ideia é você vai ter o controle do seu output, tá? Então vamos começar. Bom, você viu que eu estou usando o terminal, né? Eu vou abrir uma aba aqui para não ter que ficar saindo e entrando no arquivo. CD, deixa eu entrar nos meus documentos. CD format. Então tá aqui. Se eu rodar mais uma vez o meu de Fortran, tá aqui meu output, né? Então, só para você ver. Tudo numa linha só, bonitinho. Eu vou jogar esse terminal para a aba do lado. Vou jogar na 9, tá vendo? Outra vez que a gente quiser, a gente vai para essa aba. Ó, legal, né? Deus abençoe o Linux. Vamos voltar aqui? Então vamos na prática. Como que a gente seleciona, como a gente faz uma formatação? Então, como eu já disse, a formatação está aqui nessa estrelinha. Para você começar a usar uma formatação, de largada você tem que usar esse símbolo que está aqui. A sua formatação é um caractere, tá? É uma string. Ela começa com esse abre conchetes e fecha conchetes. Acho que é conchetes o nome disso. Beleza? E aqui dentro você vai selecionar a sua formatação. Para um número inteiro, e agora entra a decoreba, você vai usar a letra I. I significa print um número inteiro. Só isso. Agora, o lado direito do I, você vai dizer quantos espaços você quer dedicar para o seu número. Lembra que foi 12? Quando você printa com a estrelinha, a gente tem 12. Eu vou até fazer em cima. Print I, vou deixar assim, e aí a gente vai comparar com aqui de baixo. Agora a gente pode selecionar o número de espaços. Por exemplo, 3. Tá? Vamos salvar. E aí o nosso output está aqui, ó. O primeiro print sem a formatação e o segundo com a formatação. Eu printei o número inteiro com 3 espaços. Repara só, 1, 2, 3. Então, agora você já sabe como formatar o número inteiro. Você só precisa dizer que você coloca o caractere I e à direita do I o espaçamento, tá? O espaçamento dele. 3. Se você colocar, por exemplo, 2, repara só. O nosso I é 10. Então 2, você está dedicando 2 espaços para printar o I. Ou seja, vai sair o 10 certinho. Mas se você botar 1, olha só o que acontece. Ele devolve uma estrelinha. Nas últimas aulas isso aconteceu, né? Eu fui lá, acho que na última aula eu fui printar um array e saiu as estrelinhas. É porque a formatação não tá boa, tá? É basicamente isso. Então vamos lá. Quero printar, se eu botar, por exemplo, 4, eu posso printar um número de até 4. Eu vou escolher 3. Eu vou pegar o I, vou colocar o I igual a 100 e vou falar assim, ó, cara, eu quero printar o I com 4 espaços. O significa o seguinte, eu vou usar 3 pro I, e de fato é 3 espaços, né, o 1, 0, 0, e o próximo espaço ele vai colocar na saída. E eu fiz alguma cagada aqui, deixa eu salvar, voltar, printar, repara, tá aqui embaixo, 3 pro I, um espaçamento a mais. Agora olha só, se a gente colocar um 12 aqui do lado, por exemplo, então eu vou printar o número I com 12 espaços, tá? Onde desses espaços eu vou precisar de 3 para o meu número de fato, né? Olha só o que vai acontecer. Vou formatar. E ó, deu igualzinho a formatação automática, tá? Então a tua formatação automática sempre vai formatar um inteiro com até 12, com 12 espaços. Se você passar desses 12 espaços, dá cocô. Como eu já mostrei para você, tá?
E agora, se eu tivesse que formatar, por exemplo, dois números inteiros, ou por exemplo, um número negativo, vamos fazer assim, ó, menos 10, antes da gente entrar nas sequências de números inteiros. Eu quero formatar menos 10, qual que é a diferença? Bom, nenhuma, tá? Agora o menos faz parte do teu número. Então você vai precisar, para printar o i, do menos, do 1 e do 0, ou seja, 3 espaços. Então eu tenho que colocar aqui pelo menos 3, tá vendo? O que vai acontecer? Ele vai formatar bonitinho, tá vendo? Menos 1, 1 e 0, mas cuidado, não tem mais espaço à esquerda, né? Porque você usou todo o espaço para formatar esse número, tá? Deixa eu ver se eu tô... Ih, cara. Tá, voltando, eu só fechei o negócio aqui. Então na aba da esquerda eu tenho o meu programa, tá? Então para printar o número inteiro é isso, não tem mistério, só toma cuidado aqui com a tua formatação do programa, conta os números de espaços e etc, tá? Agora vamos falar sobre sequências de números. Se eu fizesse o seguinte, tá? Se eu printasse, por exemplo, i e i, são dois números com a mesma formatação a princípio, tá? E aí eu vou formatar i3. Olha como que vai ser o meu output. 1, 1, tá? Essa aqui é a nossa formatação, é o nosso print formatado. Então o que ele fez? Ele printou o 1, depois printou o 1 de novo, claro, só que em linhas diferentes. Vamos comparar com a formatação automática. Tá vendo? Vamos comparar essas duas linhas de código, com formatação e sem formatação, tá? E a minha formatação aqui eu tô fazendo, um número. Tô pegando um inteiro e tô fazendo ele com 3 espaços, né? Vou voltar aqui. Olha como é que ele sai. No primeiro print não formatado, saiu todo mundo na mesma linha. No segundo print formatado, saiu todo mundo em cada linha. Um número em cada linha, tá? Com 3 espaços, né? Foi o que a gente deu ali. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aqui vai ser 12. Até aqui 12 e até aqui 12. Né? Deixa eu dar zoom. Não sei se você consegue ver, eu espero que sim, tá? Vou voltar. Olha, como eu já disse, o i, olha aqui para essa linha agora. O i está dizendo print o inteiro, dê 3 casas para ele, tá? Só que aí o teu programa vai fazer o seguinte, como você está passando dois números, ele vai fazer um por linha. Eu posso encher de i aqui, ó. Posso encher de i, posso botar 10, posso botar 15. Lembra que eu posso ir até 3 casas, né? Senão, antes de carregar o meu número, então eu posso ir até 100. Olha o meu output. Tá aqui, todo mundo, um em cada linha, tá? É isso que ele vai fazer, linha por linha. Se você quer fazer isso tudo na mesma linha, eu recomendo que você faça o seguinte, vamos seguindo 2, 2 aqui. À esquerda do seu i, você vai colocar um 2. Bem simples. Estou printando o número inteiro. Eu estou dando 3 casas, 3 espaçamentos para esse número inteiro. E eu quero printar 2. Significa que pelo menos 2 de tudo que eu colocar aqui vai estar na mesma linha. Certo? Então, de 2 em 2, a partir de agora, esses números estarão na mesma linha. Vamos olhar o output. Deixa eu limpar a tela. Printou, tá vendo? Então agora está todo mundo na mesma linha. Continua tendo 3 casas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então o que eu estou dizendo é que o número à esquerda é a quantidade de números inteiros que você quer, quantidade de números que você quer processar em uma linha só, certo? Se eu colocar 3, o input é igual, só que não tem um terceiro, tá? Não vai dar erro por causa disso. O output, perdão, tá? Se eu colocar 1, ele vai fazer o que a gente tinha feito antes, um em cada linha, tá vendo? Se eu botar, por exemplo, 2 e colocar mais um i aqui, ele vai fazer os 2 primeiros numa linha, aí ele vai pular a linha e aí vai fazer os próximos 2, só que só tem um, né? Na mesma linha. Então olha lá, fez a primeira linha, depois a segunda linha, ele procurou 2, pô, não tinha 2, vai ser um só, não tem choro nem vela, é isso aí. Se você colocasse um terceiro i, aliás um quarto i, olha como é que ficaria. Primeira linha, segunda linha, e é exatamente o que está falando nesse código. Eu quero 2 números, eu quero pelo menos 2 números inteiros com 3 espaços por linha. E aqui eu tenho, vai fazer uma linha, aqui ele faz a segunda linha.
Se eu colocar mais um i aqui, vou botar 100, não precisa ser o i, né, necessariamente. O que ele vai fazer é primeira linha, segunda linha e terceira linha. Só que não tem essa outra pessoa aqui, né? Mas não tem problema. Beleza? Olha lá. Primeira linha, segunda linha, terceira linha, tá? Simples, né? Não é difícil. É prática, não tem jeito, né? Esses output formatados eu gosto particularmente, né? Mas a gente tá no número inteiro, relaxa. Tem bastante coisa ainda. Outra coisa, tá? Então você já viu como que você faz para printar um número inteiro numa linha só. Outra coisa que você pode fazer, e se eu tivesse, por exemplo, vamos pensar num vetor. Vamos pegar um vetor agora, V, ele vai ter três componentes, tá? Ele vai ser 1, 2, 3, só isso. Como é que eu vou printar um vetor? É análogo, tá? É análogo. A ideia aqui é o seguinte, se você tentar printar o vetor, o que ele vai fazer é que ele vai usar essa forma. É como se ele pegasse esse V e olhasse no fundo, o teu programa faz isso aqui, como se ele olhasse para esse V assim, ó. Como se você de fato estivesse escrevendo aqui 1, 2 e 3. Você estivesse printando, escrevendo cada componente linha por linha. Então com esse output nosso aqui, ele vai printar 1, 2 na mesma linha. E aí o 3 ele vai printar na outra linha. Tá vendo? 1, 2 e aí o terceiro na outra linha, tá? Se você quer todo mundo na mesma linha, se você quer um por linha, você faz I3, né? E V. E ele vai olhar um por um agora e vai printar cada elemento linha por linha usando a formatação I3. Vamos aqui de novo. Então, 1, 2, 3, tá vendo? Legal, né? Simples, né? Não tem nada demais. Só que repara, ele está fazendo um por linha, né? Eu quero que, se você quiser, por exemplo, printar todo mundo na mesma linha, você põe 3 aqui, né? Porque o tamanho de V é 3. Então eu quero 3 por linha. Então aqui vai dar certinho. 1, 2, 3. Deu todo mundo bonitinho. Só que olha só, tem um detalhe. Se você colocasse um espaçamento ruim aqui, digamos 1, se você de fato desse um espaçamento para cada número, e aí você quer 3 números desses na mesma linha, olha o que vai acontecer. Os 3 saem colados, ele não coloca espaço para você, tá? Toma cuidado com isso aí. Ele vai, de fato, ele está printando 3 números distintos aqui, só que ele ignorou completamente os espaços. Os espaços, da onde vem os espaços? É do excesso de espaçamento que você dá. Com 2, por exemplo, e 2 já é suficiente, porque eu tenho 1, 2 e 3. 1 ocupa um espaço, 2, 1 espaço, 3, um espaço, né? Então se eu der 2, vai ser espaço 1, espaço 2, espaço 3. Então ó, já ficou bom, né? Mas beleza. Printou um vetor, é a mesma coisa a matriz, tá? Se você tivesse uma matriz de inteiros, vamos pegar aqui V 2 por 2, né? Pode ser 0, matriz de 0. Aliás, V não, né? V já está declarado. Pode ser W. Depois eu troco esses nomes. Eu vou apagar tudo e vou começar com float, vai ser igualzinho. Se fosse W, o legal é você fazer 2 e 2, né? Você dá 2 espaçamentos para cada zero. É uma matriz 2 por 2, então tem 4 zeros aqui dentro. Você dá 2 espaçamentos e você pede 2 números por linha. Então o teu output vai ser um negócio assim, ó. 0, 0. Deu para entender? Eu espero que sim. Quer todo mundo numa linha só? Coloca 4. Eu quero 4 números inteiros na mesma linha, com 2 espaçamentos cada. É isso que está escrito aqui. Tá? Olha lá. 0, 0, 0. Só que aí não fica legal para a matriz, né? É legal ver linha por linha, né? Bom, acho que de número inteiro é isso. O que você pode... Tem outro truquezinho, né? Por exemplo, você pode fazer... Tem truquezinhos aqui, por exemplo, você pode fazer asterisco e 2. Isso significa que você tá... É como se você estivesse fazendo isso aqui, ó. 4 e 2. É igual, tá vendo? Só que
O teu processador, o teu compilador vai contar quantas vezes ele pode... Quantas vezes esse I2 pode vir a se repetir dentro da sua matriz, né? No caso, o máximo é 4, então esse asterisco tomaria o lugar do número 4, tá vendo? Se você for 4 aqui, dá na mesma. Então ele já faz sozinho, né? Deixa eu limpar a tela. Mas assim, não precisa, né? Nesse caso aqui não precisa. Quando você não conhece ou quando você não tem certeza da quantidade, daí ok. É tipo assim, cara, que tá escrito aqui, ó, print na mesma linha quantas vezes forem possíveis, esse asterisco, né? Um número inteiro com 2 espaçamentos cada. E aí ele tá olhando para uma matriz. Então ele vai abrir a tua matriz como se fosse uma linha, né? Mas essa é a ideia, tá? Então esse é o número inteiro. Outra coisa que você pode fazer é escrever I0. I0 também vai funcionar. Ele vai fazer 1 por linha. Tá vendo? 1 por linha, bonitinho. Não importa muito o tamanho dele, já que ele é inteiro. O I0 ele é maldade, tá? Esse aqui é hack. Olha lá. 100, 100, ele vai fazer todo mundo por linha. Se quer printar uma matriz, se quer printar um vetor, linha por linha, elemento por elemento, em linha por linha, usa o I0, tá? O I0 é bem bacana. Pô, a gente pode cagar à vontade isso aqui. Pode botar por 20, 20, por exemplo, 100 por 100 ou menos 100. Dá uma olhada. Tá aí, ó. Tem 20 vezes 20 menos 100 aqui, bonitinho, linha por linha, tá? Rapidinho. Fortran é foda, cara, não tem jeito. Tá? Mas aí o I0 faz isso pra você. Não vai se você... Bom, a gente vai chegar lá. Então, os inteiros foram. Já vimos os inteiros. Agora a gente vai ver os floats. Depois os caracteres. Depois os lógicos. E é isso aí, tá? Deixa eu apagar tudo aqui. Vamos declarar um número real. Vamos chamar de R. Tá? Vamos dizer que R é igual a 10.0. Pode ser 1.0. Tá? E vamos printar. Printar o R. E depois o print formatado. Que eu não sei como é que vai ser, porque eu não ensinei pra você, né? Mas tudo bem. Você vai ver que essa história de formatação é muito parecida se for com... Eu não sei se eu salvei. Se for com número real ou com... Se é com número real ou se é com número inteiro, tá vendo? Vamos ver quantos espaços tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aqui tem 13 agora. Né? 13, 14, 15, 16, 17... Bom, tem bastante espaço aí, não importa. Você vê que tem um espaçamento bem grande. Para você formatar um número inteiro, você usava... Lembra, né? Você tem que abrir e fechar. É sempre um caractere que recebe aqui, né? Essa formatação. Você usava para formatar um inteiro I. Para você formatar um número real, você usa F, tá? O número à direita, quando você usava o I, era quantos espaços você queria dar. Agora, o número real é um pouco diferente, tá? O número real vai ser quantos espaços você quer dar. 10, eu quero dar 10 espaços para o número 1.0. É espaço pra caramba, tá? E aí eu vou botar um ponto. Depois do ponto, eu vou colocar quantas casas depois da vírgula eu quero. Eu quero 4. Então olha só, eu tenho 4 casas depois da vírgula. Eu tenho o ponto. Então já são 5 espaços que eu preciso. E aí tem todos os números antes da vírgula, que no caso é só 1. Né? Então eu tenho 4, 5, eu preciso de 6 espaços para formatar. Então eu poderia colocar 6 aqui, que vai dar certo. Vamos dar uma olhada? Então tá aqui, ó, 1.0 com 4 espaços, 4, mais a vírgula 5, mais o 1 depois da vírgula, dá 6. E aí você vê que ele veio coladinho ali na... Ele veio coladinho na parede ali, tá vendo? Show, né? É mais simples do que parece. Se eu chegar aqui e botar 10, o que ele vai fazer? Ele só vai botar os outros espaços aqui, ó. Tem aqui, daqui eu sei que eu tenho 6, aí 7, 8, 9, 10. Daí ele fecha 10 espaços, tá vendo? É mais simples do que parece. Vou voltar pra cá. Se fosse, por exemplo, menos 1.02. Tá, vamos olhar para esse número. Conta. 1, 2, 3,
4, 5. Eu preciso de pelo menos 5 espaços para formatar esse cara. Só que quantos números eu quero depois da vírgula? Eu quero 2 depois da vírgula. Porque eu tenho 0,2. É só o que me interessa. Nesse caso, eu quero 0,2, tá? Então vai dar certinho. Ele vai ficar coladinho na parede de novo, tá vendo? Vamos formatar 2 números agora. Eu tenho R, que é menos 1,02. Eu quero formatar esse número aqui, ó. 4,999, tá? Perceba que essa formatação aqui não é boa para esse cara. Para esse cara aqui eu preciso de quantos espaços? 1, 2, 3, 4, 5, 6 espaços. Sendo que eu preciso de quantos números depois da vírgula? 4 depois da vírgula, tá? O que eu posso fazer, então, já que eu estou printando 2 números diferentes, é colocar uma vírgula aqui dentro e declarar o próximo. Por exemplo, 4 depois da vírgula, o ponto. Então eu já preciso de 5. 4, 5, e aí eu preciso de 6. E ó, vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Tá aí o nosso número. 1,02 menos 1,02 e 4,999. Deu certinho, tá vendo? Então perceba, a formatação você pode colocar. Eu não tinha feito isso, né? Isso que eu fiz aqui foi análogo ao que a gente tinha feito para os números inteiros, fazendo 2, por exemplo, 2 e 2. Só que aqui eu poderia fazer i2, vírgula i2. Beleza? Poderia ter feito isso antes. Mas como a formatação é idêntica, eu só coloco 2. E eu estou dizendo, cara, eu quero printar 2 seguidos, tá? É basicamente isso. Como aqui a minha formatação é diferente, para cada número, R recebe uma formatação e o 4.99 recebe outra, então eu posso usar a vírgula. Se eu tivesse um terceiro float, eu poderia usar F, daí eu posso botar 10.3, tá? Aí você que escolhe. Só que você viu que saiu igual, você viu que os números, o R e o 4.9, eles saíram colados, né? Para você, tem duas formas de você não fazer eles saírem colados. Coloca mais um espaço. Coloca a tua formatação maior. Tá vendo? Foi o que eu fiz. Coloquei aqui 7, né? Apesar dele só precisar de 6 para ser formatado exatamente de como ele veio ao mundo. Ou você coloca 1x, que significa coloque um espaço, tá? Olha lá. Igualzinho. Então o meu 1x está aqui, ó. Então você sempre vai separar as suas formatações usando vírgula. Vamos botar um inteiro aqui, na mesma linha. Vou botar um i3, só pra gente ver. Se eu botar i3, eu vou precisar de 3 espaços. Mas aí esse 100 vai sair colado nesse 499. Então eu vou botar 4, para eles não ficarem grudados. Então tá aqui, ó. Tá acompanhando? Espero que sim. Bem simples, né? Batata também. Então você vê que eu estou fazendo tudo na mesma linha. Se eu quiser pular a linha, por exemplo, nós estamos no float ainda, mas você está vendo que meu cérebro está pensando de formas diferentes. Eu já estou adiantando as coisas que eu tinha bolado para falar só no final. Mas é isso aí. Segue o baile. O que eu posso fazer agora é pular uma linha. Como que eu pulo uma linha? Se você já acompanhou, você sabe que o barra para a direita, pula uma linha. Então eu vou printar um float, vou printar um número real, depois vou botar um espaço, depois outro número real, eu vou pular uma linha, daí eu vou printar um número inteiro. Então tá aí. Exatamente o que eu falei, né? Eu acho que foi isso que eu falei, né? Tá aqui o espaço, tá aqui ele pulou a linha. Lembra que o nosso inteiro tem 4 espaços, tá aqui os 4 espaços, né? Bem simples. Estamos avançando bem, é basicamente isso. Se eu quisesse, por exemplo, tá? Deixa essa formatação aqui, não tem problema nenhum. Vamos olhar para a próxima linha. Vou fazer de novo. Posso fazer formatações idênticas para números reais? Posso, tá? Então vamos pegar assim um F10.4, botar um 2 na frente, significa que eu estou fazendo 2 idênticos, né? E eu posso botar aqui RR. Vamos olhar como é que fica. Olha a minha formatação, tá vendo? Ele printa 2 vezes todo mundo na mesma linha, porque ele pediu 2. Se eu botar mais um R aqui, lembra? Vamos lá, print, vamos ler o que está escrito na tua formatação. Print, 2 números na mesma linha, tais que esses números recebem a formatação F10.4, o que significa que ele é um número real, que tem um total de 10 espaços, tá? Onde um desses espaços é o ponto,
e outros 4 espaços. Plural. Outros quatro espaços são números casas depois da vírgula, tá? Então significa que esse cara que tá aqui vai pular para a próxima linha. Ele vai ser printado, na próxima linha com essa formatação aqui também, tá? Então tá lá. Olha lá eles aqui e ele aqui, que é o terceiro R, tá? Deu para entender? Espero que sim. Tá aqui a nossa formatação, bonitinho, tá? Vou fazer um array. Então, vou fazer aqui o vetor V, tamanho 10. Ele vai ser um vetor de que? Sei lá, pode ser cosseno de menos 1.0. É um vetor que tem o cosseno de 1.0, tá? Vamos printar esse V aqui. Pô, 10 é muito, né? 10 ficar grande, pode ser só 5. Cosseno de... Pode ser... Cosseno não, pode ser o arco cosseno de 1.0. De menos 1.0. Número bonito, né? Olha a nossa formatação. Então tá aqui. Pi. Perto de pi, na verdade, né? Mas a ideia é que tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tá aqui o nosso pi. É pra ele que a gente tá olhando agora. Vamos colocar uma formatação decente. O nosso resultado, você viu ali, né? Que o Fortran já printou pra você todo mundo na mesma linha. A gente quer isso? Pode ser todo mundo na mesma linha. Vamos usar a formatação. Eu quero printar 5 números na mesma linha. Todos são floats. Eu quero, sei lá, fazer 3 casas depois da vírgula. Aí eu ponto. E aí o número antes da vírgula pode ser um só, né? Então vai ser 1 mais esse ponto 2 mais esse 3, 5. Então 5. Só que aí eu preciso de um espaço também. Então eu vou botar mais um espacinho, um espaço a mais. Nosso resultado aqui agora vai ser esse número bonitinho aqui, tá vendo? Legal, né? Bem simples também, exercício, né? O que você pode fazer também é multiplicar assim, ó. Colocar esse 5, fazer 5 vezes. Quero fazer 5 vezes o quê? Essa sequência aqui, ó. Eu quero repetir 5 vezes essa sequência. Essa aqui é bacana, né? Vou printar o número. Vou printar um número real, depois eu vou botar um espaço. Vou repetir isso 5 vezes. Tudo isso na mesma. Cacete. Tudo isso na mesma linha, né? Vamos lá pro próximo. Tá aqui, ó. Agora ele veio formatado bonitinho, né? Nossa formatação foi a formatação precisa. Um tá aqui, depois ele fez tudo de novo na mesma linha, tá? Quero fazer em linha diferente. Você pode botar uma barra aqui, ó. Outra forma. Todo mundo, um em cada linha. Legal, né? Ou o mesmo resultado. Só coloca F53. F5.3. Ele vai fazer linha por linha, né? Lembra? Tem um 1zinho, digamos assim, um 1 aqui escondido. Não precisa botar, nem sempre, né? Então vai fazer um por linha. Eu tenho 5 números. Deixa eu tirar o de cima pra gente não confundir. Vamos lá. Um por linha, tá? Legal, show de bola. Você pode fazer, por exemplo, para uma formatação automática, usar um 0 aqui no lugar desse 5, tá? E selecionar a quantidade de casas que você quer. Vai funcionar também, tá? Isso é tipo aquele hackzinho ali do... O hack do i0, ó. Funciona também. Se você não tiver muito afim de ficar contando as casas, vamos pegar... Vou fazer o seguinte. Vamos pegar esse cara aqui, vamos multiplicar ele por 100. Vou multiplicar ele por 100. E aí eu vou fazer essa formatação que tá aqui com 5 casas, 6 casas depois da vírgula, né? Só pra você ver que funciona também linha por linha. Tá aqui, como a gente esperava. 3, aí depois 2 casas por causa do 100. E aí depois aqui as nossas 5 casas depois da vírgula, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na verdade foram 6, né? É, isso. Toma cuidado que se esse número começar com 0, usando essa formatação aqui, F0, dividir por 10, só pra você ver uma coisa, ele não vai printar o 0, ele começa com ponto, tá? Isso pode ser uma dor de cabeça se você estiver formatando alguma... Sei lá, se você... Dependendo da forma como você está lendo suas variáveis, né, o seu programa, isso pode atrapalhar, tá? Mas para ler vetor assim, vamos ler uma matriz agora. Pode ser uma matriz, vou fazer uma matriz M de matriz, pode ser 10 por 10.
Tá, vai ser uma matriz de 1.0, vai ser uma matriz de menos 13.6666, tá? Matriz bem bacaninha. Essa formatação aqui eu vou comentar ela para não atrapalhar. Vamos lá, mais uma vez. Print. Eu vou printar M. Como que eu quero printar M, né? Eu quero 10 números por linha. Ops. Quero 10 números por linha. Todos vão ser floats. Eu quero 3 números depois da vírgula. O ponto. Quantas casas decimais esse número terá, então? 3 na vírgula mais o ponto dá 4. Mas aí eu tenho 13 na frente. Então mais 2. Então, ou seja, 6. Mais o menos, 7. E aí mais um espaço em branco para os números não saírem grudados. Então 8. Então essa formatação aqui parece ser top. Olha que bagunça. Deixa eu limpar. Aqui ficou muito grande. Continuou muito grande. Aí, olha, agora sim, hein? Tá aqui o nosso número, a nossa tabelinha. Nossa matriz 10 por 10, ó. Ó que bacana. Pô, formatação é pica, vai dizer. Pô, legal pra caramba, né? Isso aqui eu acho muito do caralho. Real, assim, ó. Eu acho uma das coisas mais bacanas que tem em Fortran. Quer dizer, mentira, não acho umas coisas mais bacanas, mas assim, eu acho muito legal. Depois você aprende, você começa a manipular os seus dados, tá? Vamos fazer uma por linha. Vou botar um 0 aqui. Aqui. Pronto. Todos os números na mesma coluna, né? Legal, né? Tá. Então, float foi. Detalhe. Formatações que eu não uso, mas dá pra você fazer. Tá? Vamos voltar pro nosso set aqui, ó. Você pode usar E. Vamos lá, eu quero 5 casas depois da vírgula, então eu vou formatar com 10. Então, E, 10. E vou botar o M aqui. Opa. Vamos de novo? Ó, pronto. Aí tá o número, tá vendo? Tem esse tipo de formatação também, que você pode deixar razoável. Se você não gostar do E, você pode botar um D aqui, ó. E aí a sua formatação vai ser... Só que com D agora. Antes era com E, agora é com D. Tá? Float. Você pode botar F. Só pra você ver como é que vai sair. Os números de antes, né? Agora, se você quer notação científica, você coloca ES. Tá? ES. Ele já escreve pra você certinho. Coloca o 1 aqui na frente ou o número que for. Entre o 1 e 9, né? Já usa o E também. Eu acho que não tem opção pra fazer com o D. Tá? Então, notação científica é ES. Quero todo mundo na mesma linha. Posso botar um 10 aqui, quer dizer, 10 por linha, né? Agora, vou formatar uma matriz, por exemplo. Ai, ficou muito grande. Deixa eu arrumar. Olha, nossa matriz, ó, que belezinha. Que belezura de matriz. E aí, ó, não dá pra ver, né? Tá muito pequenininho, mas eu enxergo. É que se eu der mais um, vai ficar feio. O que você pode fazer? Você pode usar essa formatação pra cagar a sua matriz, né? Por exemplo, 5 por linha só. Isso aqui é uma enganação, né? Porque a sua matriz é 10 por 10. Mas ela vai ficar assim, ó. Bonitinho, né? Tem uma notação científica e tal. Então, lembra? Número de linhas depois da vírgula. Número de casinhas. No geral, você pode só pegar esses 5 aqui e somar 10. E já cai certinho. Ou você pode somar 7, se eu não me engano. Então, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12. 12 a princípio é para funcionar direitinho também, né? Só que aí sai todo mundo grudado, né? Então soma 13, né? Aí, bonitinho, né? Tá. Repara só um detalhe curioso, é que, cara, olha que legal, com essas formatações a gente não precisou fazer loopings, né? Essa história de, pô, vou fazer um looping na variável M, daí eu vou printar linha por linha. Não, tá? Com uma boa formatação, cara, digamos assim, você consegue não precisar de loops, tá? A chance de você errar, fazer alguma cagadinha num loop é grande sempre, né? Porque você, aluno, é bizonho. Se você tá aqui, você provavelmente é aluno de alguma coisa, ou doutorado, ou mestrado, né? Tá aqui me ouvindo, né? Eu lamento.
mas essa é a ideia. A formatação é muito poderosa. Vamos só fazer um último exemplo. Vamos printar tudo na mesma linha, um de cada, né? Vamos printar, por exemplo, vamos pegar aqui, vou pegar M1, pode ser o M11, que daí eu já conheço esse. Vou printar o R, vou printar o M, vou printar o V, já foi, o R, o M. Posso printar o número inteiro também, que eu vou declarar ali na frente, que foi o que a gente viu, né? Número inteiro, e vou printar um número inteiro maior. Tá, então eu tenho quatro números. Eu vou precisar de 4 formatações. Eu vou escolher I4, 2 e 4, porque eu tenho 2 números inteiros e eu quero que cada um deles saia com 4. Eu poderia fazer I4 e 4, né? Lembra? I4, I4, mas eu não quero. Vou fazer 2 e 4. Depois eu vou fazer F. Quem é R? R pode ser 1, 2, 3, 4, 5. 5. Se eu fazer 6, porque eu não estou a fim de colocar um X. Vou colocar só 6 formatações, eu quero 2 casas depois da vírgula, tá? E em seguida eu vou fazer ES 15.5 pro M, tá? Você vê que dá pra formatar tudo bonitinho numa linha só. E aí eu fiz alguma cagada e não sabe o que é I, né? De fato, aí é integer. I pode ser menos 12, tá? Formatou agora bonitinho. Menos 12, 10, menos 1. E aí, bonitinho aqui, né? Como a gente queria. Tá? Comparar com a formatação. Essa não é a melhor formatação, definitivamente, né? Mas vamos comparar com a formatação automática. Vamos ver se sai muito mais feio. Ó. A nossa formatação, a formatação automática. Não sai tudo espalhado, né? De fato, né? Agora, o que eu posso fazer? Por exemplo, eu posso fazer um por linha. Posso. Como são todos floats, né? É mais complicado que fazer um por linha, né? Usando essas formatações. Você pode só chegar aqui e botar barra, né? Barra. Opa, aqui, ó. Barra. E a barra tá... eu sempre erro lá da barra, né? Barra. E tá bom, né? Vai sair 2 dele numa linha só, não tem problema. Os inteiros ali, né? Mas eu posso fazer assim. Pololinha, né? Outro tipo de formatação... Bom, essa formatação especial eu vou deixar ela por último. Agora que a gente já viu essas formatações de números reais, o que a gente pode fazer é ir para a formatação de caractere e depois de lógicos. Número complexo a gente não viu, né? Eu vou comentar rapidinho, tá? Se você quer declarar um número complexo, é assim, complexo. Então, Z, tá? Você pode iniciar um número complexo usando essas... angle brackets, parênteses, né? Parênteses, então aqui vai ser o número 1. Então a parte imaginária vale 1, a parte complexa vale 1. Você pode vir aqui e printar, print. Só que a formatação especial do número complexo, ela é bem bonitinha, tá vendo? Tá aqui, ó. 1, ele já printa pra você, bem legal, o número complexo, né? Você quer a parte real, digamos assim, você põe real Z, vai ser 1, né? Não vai ter muita graça, mas tá aqui, ó. Número real. E aí a parte imaginária eu recomendo que você use a função imag z, tá? E tá aqui, ó, esse 1 aqui bem feio, tá? Mas se você quer formatar o número imaginário, você vai usar a formatação de um float. Então pode ser f 5.2 linha por linha. Acho que essa formatação aqui já tá bem bacana, tá? 1. É a ideia, né? Só um comentário. Eventualmente a gente volta para os complexos, tá? Vamos falar sobre caracteres. Caractere, tá? Aqui o tamanho. Vamos usar o tamanho 1 por enquanto, que é o default, né? Então, ou seja, esse bloco aqui de len igual a 1 eu não precisava escrever, né? E esses parênteses aqui também. Vou chamar de S, tá? E ele vai ser igual a eu quero esse caractere de tamanho 1. E eu quero um caractere de tamanho 10, por exemplo, tá? Eu vou chamar de S2 e S1. Fofo, né? E eu vou chamar de Luiz. Luiz Braga, que é o meu nome. E passou dos 10, né? 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Não, certinho. Oxi. Tá, vamos printar? Vamos deixar printado. O print automático aqui, ó. S1 e S2. Ele vai fazer tudo na mesma linha, né? A gente pode printar, ó. Printou a Luiz Braga, né? Formatação automática aqui, né? E aí saiu esse troço, que não é legal. Como que você formata strings em Fortran? É mais simples do que parece, tá? Então, para printar agora formatado os strings, né, os caracteres S1 e S2, você pode usar a formatação A. Vamos para a próxima página, vamos formatar. E aí sai assim, ó. Essa formatação automática e aqui a nossa formatação não automática. Tá aqui. Então repara que já é um pouco diferente. Aqui ele já printou um em cada linha, né? Não na mesma linha. Então basicamente o A vai dizer pra você, essa formatação A é, cara, eu quero printar uma string e eu vou printar a string linha por linha. Se eu botar 2 na frente, ele vai juntar todo mundo na mesma linha, tá? Ele junta todo mundo na mesma linha, sem jeito. Então se você quer printar dois caracteres na mesma linha, você pode usar esse 2A, que ele vai sair todo mundo na mesma linha. Se você tivesse 3 caracteres na mesma função print, você colocaria o 3 na frente, né? Outra coisa que você pode fazer, talvez se fique mais claro, se você colocar 2 e printar um só, não vai ter problema nenhum, né? Agora, a direita do A, adivinha, é a quantidade de caracteres que você quer printar. Então, se você quer printar a string inteira, coloca nada. Se você quer printar apenas 4, a gente sabe que a nossa string S2, nosso caractere S2 tem 10. Tem tamanho 10, né? Então vai sair só Luiz. Deixa eu botar aqui. Tá vendo? Ó, segunda linha, só Luiz. Bastante simples também, né? Mesma ideia. Tá? Vou botar Luiz e a gente pode pular uma linha aqui, ó. Só pra não ficar tudo grudado. Também vai funcionar pular linha, vai funcionar tudo junto, tá? Bastante simples. Eu tenho... Lembra que essas strings são printadas linha por linha. Então você colocar S1, S2, tá? Então ele vai repetir esse código que tá aqui, ó. Essa formatação para cada um deles. Deixa eu limpar. Opa! Só pra cima. Tá vendo? Pulou a linha, botou A. Pulou a linha, botou o Luiz, né? Então ele repete o bloco de formatação para cada uma delas. Se eu quero que repita o bloco de 2 em 2, eu coloco 2 vezes aqui na frente. Vamos para a próxima página. Então agora ele vai fazer o A e o Luiz na mesma linha, né? Desculpa, na mesma linha não, né? Mas ele vai pular uma linha, daí ele vai fazer o nosso... Ele vai fazer a formatação aqui, certo? Então, string é bastante simples também, não tem mistério. É só eu usar esse A aqui com alguma cautela, né? Então, de novo, quero printar 2 strings na mesma linha. Quero printar uma em cada linha, tá? Quero printar 3 na mesma linha. Você pode botar aquela bem grande, qualquer coisa. Vai fazer 3 na mesma linha, né? Aqui tem uma... Nossa formatação tá errada. Então tá aqui, ó. Só que ele sai tudo junto, né? Toma cuidado aí, você tem que botar os seus espaços manualmente, né? Então o ideal seria fazer assim, ó. E põe um X, ó. E aí você repete na mesma linha 3 caracteres de tamanho 4 juntos a um espaço. E aí vai sair desse jeito aqui, ó. Se eu tiver uma lista de caracteres é bem simples, né? Que é todo um por linha. Mais uma vez, perdão, que eu tô cansado já. Mais uma vez, um por linha. Tamanho qualquer. É só botar o A, tá? Se você tiver um array de caracteres, é idêntico, tá? Idêntico a manipular. Vamos fazer um array de caracteres. Pra gente... Não custa nada, né? Caractere.
Tamanho pode ser 10, né? Eu vou botar... O nome vai ser S, só S, né? Vou apagar esses caras. A gente vai precisar desse. Vou tentar uma. Vou fazer um array 10 por 10 de caractere, só pra você ver. O tamanho dele vai ser 10 por 10. Né? Ok. Tá, então vamos declarar essa matriz aqui de caracteres. Eu vou precisar do inteiro. CI. Vamos fazer, ela vai ser uma matriz que vai de 1 até... Vou declarar aqui embaixo. Tá? Vai ser uma matriz que vai de 1 mais 27 a... Começando em 1 igual 1 até 100, né? Aí depois eu vou aplicar a função... Como eu vou aplicar a função reshape nela? Deixa eu escrever assim, ó. Então, reshape. Tá. Acho que você entendeu porque você já viu essas aulas, né? Tô enchendo uma matriz que vai de 28 até 120, até 127. Tô pegando essa matriz, tô fazendo uma matriz 10 por 10 com ela, tá? E aí eu não quero números, né? Eu quero que seja um caractere, então vou chamar de char. Daí a gente printa, só pra gente terminar. Printa todo mundo numa linha só, usando a formatação automática. E vamos printar todo mundo, printar uma matriz 10 por 10, tá? Bem simples também. 10A do nosso amigo S aqui, ó. E vamos ver como é que sai. Então, ó, olha a diferença do output, né? A mesma coisa, mas muito mais bagunçado. Tá aqui a nossa matriz 10 por 10, tá? Tem alguns elementos que estão faltando, faz muita diferença. Enfim, é assim que faz, tá? Uma matriz de caractere. E você vê que você pode formatar uma matriz 10 por 10 se você quiser, sem fazer muito esforço. Se estiver trabalhando com objetos lógicos, lógico T, por exemplo, igual a true, você pode formatar ele usando a formatação também normal ou a formatação lógica, que é só botar um L aqui dentro, tá? Vamos lá, T, tá? Você pode usar o L, você pode dar 10 espaços pro L. Então o teu L vai ser jogado lá 10 espaços adiante, né? Aliás, 9, né? Que o décimo ele ocupa. Você pode printar 2. Vou botar TT, por exemplo. Eles vão estar todo mundo na mesma linha. Essa formatação já foi do jeito que a gente conversou, né? Se eu quero que seja 2 por linha, essa formatação vai me gerar 2 por linha. Essa formatação tá a cara da formatação automática, né? Vamos diminuir para 5, 4. Parece uma matriz, né? Mas essa é a ideia. Se você quer fazer uma matriz de lógicos, fique à vontade, eu não vou fazer. Mas é... Não, mentira, eu vou fazer assim. Tá? Vamos fazer o seguinte, vamos criar uma matriz... real. Tá? R. E ela vai ser 10 por 10 também. Eu gosto de matriz 10 por 10, né? Você já percebeu. Call random number. Vamos encher ela de números aleatórios. R. Tá? E eu vou criar uma matriz lógica. Aqui a gente já tem o true, né? Vamos criar uma matriz lógica. Vou chamar de mask. Ela vai ser 10 por 10 também. Então mask vai ser igual a R menor que 0.2. Isso é uma matriz lógica. Então tá aqui a nossa formatação. Vamos printar uma matriz lógica com uma matriz 10 por 10. Adivinha? 10 T. 2 espaços para cada, para não sair todo mundo grudado. E aí põe o mask. Eu botei T aqui dentro, ó. L. Pronto. Tá aqui o nosso mask. Vou deletar tudo isso aqui. Tá, agora que a gente já viu todas essas formatações, eu quero que você teste, tá? Eu não vou falar sobre essa formatação, mas existe uma formatação que é a G. Até agora o que a gente viu? Inteiros, floats, reais, né? ES, E, D, né? D funciona também. Não sei se eu falei, mas D vai funcionar também para float. Aí caractere A, strings, né? Lógicos. E agora tem o G.
tá? O G eu não vou entrar muito em detalhe, essa você pode procurar. Então a gente falou dessas formatações. Eu quero que você investigue o que faz essa formatação G. Experimenta colocar uns números aqui, uns caracteres, ver o que você acha, testa. Vamos fazer uns exemplos aqui. Por exemplo, 1. Opa, eu botei antes da vírgula, né? Então, 1.0 funcionou. O número 1 funcionou. Repara, né? Ela funciona para inteiros e reais. Curioso, né? Para caractere funciona também? Funcionou. E se eu tentasse botar os três ao mesmo tempo? 1.0 e... sei lá, 1 por linha? Funcionou os três também. E ela me retorna linha por linha. Legal. Se eu botar 3 aqui, hein? Será que sai todo mundo na mesma linha? Sai. Todo mundo grudado ainda, né? Então, boa sorte verificando isso, tá? Pra gente terminar real agora, real oficial, eu quero falar... Agora que a gente já viu, a princípio, todas as formatações possíveis, acho que deve ter mais, mas assim, sei lá, a gente pode, na prática, né, fazer uma tabela de pontos, mas antes disso eu quero falar sobre essa função print aqui. Você reparou que no lugar do asterisco você coloca uma string. Eu quero que você tome cuidado. Aliás, eu quero dar algumas dicas. Você pode definir caracteres, por exemplo. Tá? Por exemplo, vamos definir um parâmetro que eu vou chamar de fmt. E ele vai ser igual exatamente a esse pedacinho aqui, ó. Tá? Você pode fazer isso. Você pode, por exemplo, definir a sua formatação como um parâmetro. E no lugar desse fmt, no lugar da tua formatação, digamos assim, explícita, você usa uma formatação implícita, no sentido de que a tua formatação está dentro da variável fmt. Se você tentar rodar o teu programa, vai dar certo também, tá? Então, se você quiser manipular suas formatações aqui, a partir de caracteres, deixar salvo, você pode fazer, tá? Segunda coisa que você pode fazer é usar números no lugar do asterisco, tá? Aqui a gente está trocando um asterisco por fmt. Mas o que a gente pode fazer é usar um número. Claro, se você tentar fazer isso, vai dar errado, porque ele fala format. Olha só, olha o erro já nos induz, né, a ver que tem alguma coisa aqui no fundo. Format label 10 em 1 não foi definido, tá? Então, você pode usar labels no format, na formatação, que nem a gente fez nos loops, né? Então você faz assim, ó. Dado um print, o teu label vai ser um número, tá? E aí você vai escrever format. E aí você vai colocar aqui dentro da tua formatação. No caso, um 10, a gente pode colocar. E vai executar o programa. Nota, não é string, tá? Não é mais uma string a tua formatação. A tua formatação é só o que você escreveria dentro da string. Isso é importante, tá? Quero colocar aqui 1.0 e ótimo. O teu i10 está aqui, o teu inteiro está aqui na formatação, aí depois vai pro float, né, que pode ser, eu quero 1 depois da vírgula, eu quero a vírgula e eu quero 3 casas no total. Eu posso botar um espaço entre os números. Eu posso botar um espaço entre o número e o meu caractere. Depois eu posso fazer um caractere de tamanho 5, de até 5, tá? Vai dar tudo igual aqui, ó. Funciona também. Essa formatação aqui é bem bacana, porque você vai economizar algum espaço, né? Esses labels são legais. Pode fazer 200. Você vê que o label não interfere muito. Se você quiser fazer mais labels diferentes, então aqui a gente fez o 100. Quer dizer, vamos fazer o 100, né? Vou fazer aqui, ó, 3, 2 tá bom. Ó. Funciona mais de uma formatação. Isso aqui é legal para quando tu tá trabalhando com um programa grande, né? Você pode fazer tudo automático aqui, ó. Por exemplo. 0.5, esse parâmetro são 1, 2, 3, 1, 2, 3, né? 3 vezes 0.5. Esse é tudo grudado, né? Vou botar um xzinho aqui, ó. Um x. Sai desse jeito, ó.
Então repara que você pode brincar à vontade com essas formatações. Saiba que você pode usar um label também. Isso pode ser bastante útil, tá? Na sua jornada aí. Ah, tá. Então você pode usar esse label. E o que você pode fazer também é, por exemplo, usar a função write. Essa é a mesma ideia, tá? A função write. A função write em especial, WR write, tá? É assim, ó. E aí você vai fazer igual a gente usou. Só que ela não tem aquela vírgula. Ela é igual a função print. Só que ela não tem essa vírgula aqui, né? Write 1. Tá lá. Nosso 1. Ela vai usar a formatação automática da função write. Posso botar 1. Posso colocar, pô, 1.10. Vai dar tudo igual. Ele vai formatar automaticamente pra mim, tá? A tua formatação entra aqui, ó, no lugar desse asterisco. O asterisco da direita. Se você quiser, você pode usar FMT igual a... No caso aqui eu tenho um inteiro. Vamos lá, I3. Depois F 5.2. Legal, né? Então você pode usar a função write para escrever as coisas. Legal? Deu para entender? Então a variável, o asterisco responsável pelo format é esse aqui, ó, da direita. Então a tua formatação entra aqui à direita no asterisco. Então, você pode comparar, se você quiser, ó. Aqui você tem que usar FMT, que é o nome, né? O nome da entrada da função. Então tá aqui, formatado, não formatado. Qual que é a necessidade desse segundo asterisco, tá? O primeiro asterisco é legal, é a formatação. O segundo asterisco é a unidade, tá? É a unidade e, se eu não me engano, no lugar desse asterisco, se eu colocar 6, não muda nada. Entra um número, dica, no lugar daquele primeiro asterisco entra um número e é a unidade do teu programa. Então se você escrever 6 aqui não vai mudar nada. Esse número, a gente vai falar mais sobre a função write quando a gente for falar de arquivos, tá? Mas saiba que unidades, a unidade aqui é o teu, digamos assim, o número 6 representa uma unidade, essa unidade aqui é o teu terminal. Então o print da função write é jogado no teu terminal. Você pode usar outros números para jogar a saída da tua função print, quer dizer, tua função write, em um arquivo. Legal, né? Então, por exemplo, vamos printar aqui, ó, novo arquivo. E aí você vai lá e salva o teu programa e você repara que o teu print não aconteceu. Ele não printou novo arquivo. Mas por quê? Bom, o que ele fez, o que o Fortran fez foi aqui, ó. Foi gerar esse documento escrito chamado forte.10, tá? E nele tá a tua saída do programa, tá? A saída do teu print. Então é muito fácil você gerar arquivos. Então vamos fazer mais um, só para você ver aqui, ó, pra gente terminar a aula. Vamos fazer um loop do igual a 1 até 100. Eu vou escrever esses i's no arquivo, tá? Eu vou escrever i, eu vou escrever 10 vezes i. Vou usar alguma formatação legal, por exemplo. Pode ser i3 pro primeiro e pro segundo eu quero i, vai ser 100, 4 e 5 o segundo, tá? E aí vamos terminar o nosso loop. Então eu vou repetir porque eu sou repetitivo, tá? Mas o output desse do não pertence mais à unidade do meu programa principal, ou seja, o meu terminal. Pertence à unidade 10. Eu até vou trocar de nome. Vou chamar de unidade 20. E quando eu executar esse programa, esse pedaço do programa, o output desse write vai ser cuspido para um arquivo chamado forte.20, tá? Ó. E aí ele não sabe quem é o i. Integer i, pronto. Executou, bateu é gol. Executou. Quando você for visitar o seu terminal, deixa eu limpar essa porcaria que tá muito suja.
tem um arquivo chamado forte.20. Se você entrar no arquivo chamado forte.20, tá aqui a nossa tabela de dados. Aqui é o nosso print, tá? Então é assim que você printa novos arquivos. Não só assim, tá? Tem outras formas, óbvio. Mas essa é uma das formas. Isso é uma forma que você controla as unidades do seu programa. Então perceba o quão fundamental é manipular essa função write, porque no final das contas você precisa escrever os seus dados em um lugar. E essa função ela vai retornar, a gente vai estudar mais ela quando a gente for falar de arquivos, tá? E é isso. Por hoje é isso. Obrigado pela sua paciência. A aula é longa. Essa aula talvez seja a aula mais longa, mas é bastante coisa. Eu tentei ensinar para você tudo que eu sei sobre formatação. Provavelmente eu esqueci alguma coisa, mas tudo bem, faz parte. Espero que eu tenha Espero que você tenha entendido o básico, tá? E é isso aí, valeu. Dá aquele like para fortalecer o canal, se você quiser. Se você não quiser, dibas. E é isso aí, valeu, brigadão, falou.